Olá, queridos alunos! É com imensa alegria que iniciamos as atividades do caderno número 4. O tema desse caderno é cidadania. Você deve estar se perguntando, o que é cidadania? Cidadania se refere à condição de pertencimento de uma pessoa à comunidade de um país. Como consequência desse pertencimento e para um melhor convívio em sociedade, todo cidadão e toda cidadã possuem um conjunto de direitos e deveres que devem ser utilizados de maneira a promover o bem-estar coletivo. Esse termo, cidadania, não é um termo novo. Ele já foi utilizado desde a Roma Antiga. Então, há muitos séculos atrás ele foi criado e nós utilizamos ele até hoje. Desde a Roma Antiga, ele significava e representava os direitos e os deveres dos cidadãos. E aí você se pergunta, mas o que é um cidadão? Um cidadão é a pessoa ou indivíduo que utiliza seus direitos e deveres respeitando a si mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Quando a gente fala nesses direitos e nesses deveres, existe a Constituição Federal de cada país. Então, no caso do nosso Brasil, nós temos uma Constituição Federal onde está escrito quais são os direitos e quais são os deveres de cada cidadão. Entre os direitos, nós temos, por exemplo, o direito à saúde, à segurança, moradia, lazer, alimentação, proteção à maternidade e à infância, entre outros. Entre os deveres, o que é um dever? Aquilo que nós temos que cumprir e oferecer. Então, dentre esses deveres, nós temos votar para as pessoas que são maiores de 16 anos, cumprir com as leis, isso serve para todos os cidadãos e cidadãs, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, proteger os semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Por isso, para que um país se desenvolva, é importantíssimo que sua população tenha o costume de exercer a cidadania. Pensando nisso, agora nós iremos resolver os nossos exercícios. Então, observe essa árvore da cidadania. Aqui nós temos vários frutos, e esses frutos são direitos e deveres dos cidadãos. Então, você vai ler com bastante atenção quais são esses direitos e esses deveres que estão aqui como frutos, para que a gente possa responder o exercício logo a seguir, tá certo? Vamos lá. Questão número 1. Querido estudante, para iniciarmos nossas atividades, gostaria que utilizasse uma pesquisa no dicionário ou no Google a respeito do significado da palavra cidadania. Você pode pesquisar tanto no dicionário como no Google o significado da palavra cidadania ou voltar um pouco o vídeo para que você relembre o que é cidadania. Número 2. Faça uma lista de palavras que lembrem cidadania. Use a árvore como inspiração. Então, nessa árvore que foi mostrada, que você tem aí no seu exercício, tem vários frutos. E esses frutos são nossos direitos e nossos deveres. Então, você pode estar escolhendo algum deles para colocar aqui na sua lista. Questão número 2. Agora que entendeu o significado de cidadania, você é capaz de perceber que temos direitos e deveres exercidos por uma sociedade e que necessitamos participar dos espaços sociais, nele intervir e transformá-lo. Então responda, qual é a atitude demonstrada por esse estudante a respeito do tema estudado? Observe a fala do aluno. Aqui está a minha redação sobre ética, professor, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Ele está apenas agradando a professora? Ele deseja que sua professora apenas leia sua redação? Ele não compreendeu sobre o que é cidadania? Ele acredita que sua professora goste de maçã? Será que a atitude do menino demonstra o quê? Que ele realmente é um cidadão? Que ele conhece os seus direitos e os seus deveres? Que ele está utilizando da cidadania de maneira correta? Então vamos pensar aí e marcar a resposta certa. Depois, o que o menino está fazendo é ético? Seria correto agir da mesma forma do garoto? Justifique a sua resposta. Usar a ética significa que você vai sempre pegar e tomar a atitude certa. Então, a gente não deve
tentar se promover, ou seja, tentar comprar as pessoas, né, com objetos ou com coisas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. A gente sempre deve conquistar as nossas metas através do nosso conhecimento pessoal, das nossas habilidades e do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso conhecimento. Então, será que o menino foi ético aí com essa atitude? Então, você vai pensar se ele usou essa ética, se ele usou desse conhecimento respeitoso para poder entregar a redação à professora para que ela o avaliasse corretamente. Nessa questão número 3, nós iremos ler juntinhos o poema Cidadão, Cidadania, o que é ser cidadão? É nascer, é ter um nome, ter família, ter onde morar. Muitos nascem apenas. Não têm nome e nem sobrenome, não conhecem a família, não têm um lar para morar, nem comida e escola, nem onde trabalhar. É o Zé, a Maria, o João, a Tiana, moram ao léu, debaixo das pontes. Sonham um dia ter um documento, saber assinar e ter um lugar digno para morar. Regina Célia Vilaça. Esse poema fala da realidade que existe no Brasil. Do que se trata? Então você vai reler o texto, né, o poema, e vai me responder. Será que essa realidade existe no Brasil? Será que a gente tem pessoas que não têm família, que não têm sobrenome, que moram na rua, sem um lugar para morar, sem uma escola para estudar? Será que isso existe? Então você vai me dar a resposta aqui nessas linhas. Depois, encontre no poema sinônimos das palavras abaixo. Sinônimo quer dizer o quê? Uma palavra que tenha o mesmo sentido que a palavra que está escrita aqui no exercício. Então, você vai procurar uma palavra que tenha o mesmo significado de laborar. Para isso, você vai lá no dicionário, vai procurar essa palavra laborar e lá no dicionário vai ter outras palavras que têm o mesmo significado que laborar. Se você não quiser usar o dicionário, você pode escrever aqui no Google mesmo, utilizar o Google para poder fazer a pesquisa. Então, você vai escrever a palavra laborar e vai colocar sinônimos. Aí ele vai trazer vários sinônimos para você. A mesma coisa você vai fazer com casa, com honrado, com alimento e com residir. Questão número 4. Toda criança tem o direito de ser registrada ao nascer, pois todos precisamos ter documentos que nos identifiquem. Além de comprovar nossa identidade, eles são solicitados para atendimentos como, por exemplo, para matrícula na escola, atendimento em postos de saúde e hospitais e outras situações. É importante sempre andar com um documento de identidade. Caso aconteça algum acidente ou situação ruim, será mais fácil localizar a família. Essas perguntas são para você. Quais desses documentos você já possui? Marque com um X. Então, você vai me dizer qual desses documentos você possui. Certidão de nascimento, carteira de identidade e cartão de vacina. Letra A. Qual foi o primeiro documento? Qual desses documentos você recebeu primeiro? Letra C. O que você acha que pode acontecer com uma pessoa que não possui documentos? Então, você vai responder o que você imagina que pode acontecer com uma pessoa que não possui documentos. Lembrando que nós já falamos anteriormente que o documento é importantíssimo para sermos identificados. Então, para que você tenha um nome, esse nome foi registrado, então ele é um nome que é seu, com sobrenome, que é pertencente a você e que te identifica. Esse é um documento, então é uma forma de identificação de cada cidadão. E para que a gente seja identificado como um cidadão, como um indivíduo e possamos participar da vida em sociedade, a gente precisa ter esses documentos para facilitar a nossa participação na sociedade, para que a gente possa comprar, por exemplo, um objeto em uma loja, a gente precisa fazer um cadastro, e esse cadastro é feito através de documentos, assim como para que você pudesse estudar na escola,
o seu responsável foi fazer uma matrícula e essa matrícula, para ser realizada, precisou de vários documentos. Então, os documentos são fundamentais para a nossa vida em sociedade. Essa questão número 5, você vai relacionar o que você tem aqui de informação, né, em cada uma das perguntinhas aqui, da letra A até a letra G, e o que ela representa. Então, por exemplo, letra A, certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o quê? Um documento necessário para dirigir veículos motorizados? Se for isso daí, você vai colocar a letra A. Se não, a gente passa para a próxima. Registro das crianças quando nascem? Ou é utilizado para identificar o cidadão? Ou é o cadastro de pessoa física? Ou é o documento necessário para a pessoa trabalhar? Ou é o documento de caráter militar exclusivamente do sexo masculino? Ou ainda, documento necessário para votar? E aí a gente tem uma lista aqui. O primeiro documento é a certidão de nascimento, que você vai procurar o que ela representa. Depois, a carteira de identidade, o que ela representa. Depois, o título de eleitor, o que ele representa, qual é a função dele. A letra D, certificado de reservista, que é tirado pelos meninos aí quando eles se alistam. Depois, o CPF, a carteira de trabalho e a carteira de motorista. Para cada uma dos parênteses que estão vazios, você vai colocar uma letra. Então, elas não vão se repetir, tá bom? Vai aparecer uma letra em cada um desses parênteses. Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres para viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos. Crianças têm deveres também. Então vamos aprender os deveres que a gente tem. Dever de respeitar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos também, de aceitar o amigo, não importa o jeito que ele tem. Dever de proteger a natureza, não maltratar animais, de estudar e passar na escola para a vida ter muito mais. De cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Ah, agora eu entendi. Nessa questão número 6, você já ouviu a música Cidadania da Turma do Tio Marcelo. Então, o que você vai fazer? Você vai reler a letra da música para a gente poder responder as questões a seguir. Letra A. Para interpretar melhor a música, procure no dicionário o significado da palavra cidadão e anote abaixo.
Lembre-se de pesquisar outras palavras desconhecidas que você encontrar. Então, você vai anotar aqui o significado dessa palavra, cidadão, tá? E se você encontrar alguma outra palavra que você não conhece o significado, já aproveita para pesquisar o significado. E aí você pode pesquisar tanto no dicionário como no Google, tá? Joga lá no buscador de informação a palavra cidadão, que ele vai te trazer o que significa. Letra B. Qual é o assunto da música? Sobre o que a música fala? Então, em uma pequena frase, você vai me dizer sobre o que a música fala. Letra C. No Brasil, muitas pessoas são excluídas apenas por serem diferentes e isso não é certo, pois devemos tratar as pessoas com respeito, independente das diferenças. Imagina se todos fôssemos iguais. Isso não seria legal, não é? Cite algumas diferenças suas e dos seus coleguinhas de sala. Então, quando a gente fala em diferença, a diferença é legal. Por quê? Nós não somos iguais a ninguém. Se você observar a sua volta nesse momento, você vai ver que você tem pessoas de vários tamanhos, às vezes com texturas de cabelo diferentes, vozes diferentes e etc. Então, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Quando você está na sala de aula, por exemplo, você às vezes tem um coleguinha que sabe pintar diferente de você, faz uma dobradura diferente de você. E quando você socializa com esse colega, que você senta para conversar, que você senta para trocar uma informação com ele, você aprende a ver essas habilidades que o coleguinha tem e que são interessantíssimas. E vocês passam a trocar essa informação. Então, quando ele fala aqui, cite algumas diferenças suas e dos seus coleguinhas, você vai me dizer qual é a diferença que você observa entre você e os seus colegas na sala de aula. Quais são os gostos diferentes que vocês possuem. Então, você vai escrever nessas duas linhas aqui, de maneira bem tranquila, essa informação, para que a gente possa, no futuro, estar socializando essa resposta lá na sala. Letra D. A canção diz que um dos nossos deveres é aceitar o amigo, não importa o jeito que ele tem. Você já viu algum coleguinha ser rejeitado apenas por ser diferente? Por que é errado excluir as pessoas? O que você entende por exclusão? Quando a gente fala em excluir, gente, a gente está falando exatamente em deixar de lado, deixar isolado. Então, quando a gente deixa um coleguinha isolado porque ele não tem, por exemplo, um gosto parecido com o nosso, isso é ruim, porque você está deixando de ter a oportunidade de aprender com uma pessoa que é diferente de você, coisas que de repente você não conhece que podem ser legais. Como eu já falei no slide anterior, às vezes o coleguinha faz uma dobradura, ou canta, ou dança, ou pinta, e às vezes você não faz isso. Então, se você nunca conversar com esse coleguinha, você nunca vai descobrir que ele tem essas habilidades e nunca vão poder trocar essas informações. Então, quando a gente fala que você já viu algum coleguinha ser rejeitado apenas por ser diferente, então você vai escrever se sim e qual foi esse colega, ou qual foi o motivo, né, dessa exclusão. Não precisa colocar o nome do coleguinha, tá certo? E se não, você vai falar que não, vai escrever que não, que nunca viu isso. Depois, por que é errado excluir as pessoas? Assim como elas são diferentes de você e da minha pessoa, eu também sou diferente. Então, todos somos diferentes, na verdade. Ninguém é igual a ninguém. Então, quando eu excluo alguém, eu estou informando aos outros que eu também desejo ser excluído. E ser excluído não é bom, é triste, é desagradável. A gente deve sempre cultivar a gentileza nas nossas relações, no nosso cotidiano. Então, é muito mais divertido quando você joga bola com seus coleguinhas ou quando você joga bola sozinho. Eu tenho certeza que você vai dizer que é quando você joga bola com seus coleguinhas. E você aprende, e você se diverte, e você sorri, e você abraça. Um abraço, ele não é feito só por uma pessoa. Um abraço, ele precisa de pelo menos mais uma pessoa. Ou um abraço coletivo, que é um abraço muito gostoso, tá? Então, o que acontece quando
o que você entende por exclusão? O que é excluir? Como é que você pensa essa exclusão? Tá bom? Responde aí para que a gente possa depois estar comentando essa pergunta, porque essa pergunta vai dar muitas oportunidades de respostas para a gente trocar lá na sala. Letra E. Você tem algum animalzinho de estimação? Você trata com carinho o seu animalzinho e o alimenta direitinho? Fale um pouco do seu bichinho e mande um recado às pessoas que não tratam seus animais com cuidado. Lembra do início da minha apresentação? Então, eu falei sobre um dos deveres, que é proteger a natureza. E quando a gente fala dessa natureza, a gente está falando dos animais. E quando a gente protege a natureza e protege os animais, nós também protegemos a vida humana. Então, nós não vivemos sozinhos no mundo, não somos ilhas. Nós estamos ligados à natureza e às outras pessoas. Então, se você tem um animalzinho, como é que é essa relação com ele? Eu tenho um animalzinho, eu tenho 2 cachorrinhas, a Rubi e a Pérola. E elas são muito fofas, são cachorrinhas que abraçam, lambem e correm atrás da gente quando a gente chega. É sempre uma festa. Então, eu espero que você também tenha um animalzinho. E se você não tiver, conta aí porque você não tem, tá certo? É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço, saudades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!